carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E nós iremos ler no capítulo 3, os versículos 26 em diante. Leremos 10 versículos, aliás, mais de 10, até o verso 9 do capítulo 4. Aos Gálatas, capítulo 3, verso 26. Diz assim: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Outrora, quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a estes rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Amém. Linda palavra do apóstolo Paulo à igreja aos Gálatas e evidentemente à igreja aqui hoje. Feche seus olhinhos, por favor. Meu lindo, majestoso, poderoso papai. Ah, Senhor, se eu pudesse só gritar teu nome, eu gritaria essa noite. Te adorar e te engrandecer por tudo que fazes. Obrigado por cada irmão e irmã que está aqui, seus filhos que vieram para cultuar o teu nome. E nós iremos entender a tua palavra, porque teu poderoso Espírito há de nos ensinar enquanto eu falo. Assim eu rogo a tua bênção sobre todos nós, no nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Queridos, guiou-me o Espírito Santo a esta mensagem, esta noite, a essa fala, dentro de uma temática muito importante. Não é interrompendo o ciclo que estávamos na semana passada, mas retornando um pouquinho para que esse ciclo não fique nenhuma brechinha para trás. E levou-me a pensar convosco um dos temas dessa vida no reino que precisa ser trazida ao coração de todos. E esse tema de hoje a gente poderia até nominá-los, ou nominar de como alcançar um nível de relacionamento de filho do rei, ou alcançando o nível de relacionamento de filho do rei. A gente precisa entender isso, descobrir isso, até por conta das coisas que temos de viver no reino de Deus. E é bem verdade que precisa, antes de mais nada, entender esse conceito da palavra reino, ou de filhos do reino. O que significa isso? Essa expressão não foi cunhada
para a igreja, ou necessariamente para identificar a igreja. Jesus utilizou essa expressão de filhos do reino muito mais ligado sobre o termo de condenação. Quando você observa Mateus, por exemplo, no capítulo 8 e o versículo 26, onde ele fala que os filhos do reino serão lançados nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes, ele está falando pelo fato destes terem rejeitado. E quem são esses filhos do reino? Óbvio, ele está falando de Israel, a saber, aqueles nos quais o Pai elegeu na pessoa de Abraão, que pudesse receber toda essa característica de filhos de um reino absolutamente espiritual, mas que interfere através destes na cultura, na vida social, na espiritualidade da terra. E essa foi a proposta inicial de Deus lá em Êxodo, no capítulo 19, quando o Senhor diz, nos versículos 6, que escolheu o povo de Israel para que eles fossem a nação santa, o povo escolhido, o reino sacerdotal. Para que isso? Como já vos ensinei algumas vezes, ensinar o mundo, a cultura do céu, os mecanismos do reino de Deus em funcionamento aqui na terra, tentando tornar claro que, já aprendemos isso, só para relembrar, que o jeito que existe de Deus interferir na terra, sem usurpar, sem passar por cima, sem quebrar princípios, é utilizando o próprio homem que ele colocou na terra para governar. Deus estabeleceu essas leis de que o espiritual determina sobre o físico e utiliza o homem para essa determinação. É por isso que Deus, lá no Gênesis, ele colocou o espírito para habitar dentro do homem. E o homem veio a perder isso em função da queda. E como frisou o pastor Marcos, nós iremos entender o governo do Espírito Santo. Mas nessa perda do Espírito Santo, o homem passou a ser governado. E governar a terra através das trevas. Isto é, o império das trevas governa o mundo aqui através do homem caído. Da mesma sorte, o Espírito de Deus quer plantar o governo do céu através do homem restaurado. O primeiro Adão caiu e as trevas passaram a reinar por meio dele. O segundo Adão ressuscitou e a luz e o céu passou a governar por meio dele. Todos aqueles que caminham após Adão caminham debaixo das trevas, do governo das trevas. E todos aqueles que pela fé caminham na luz através do Cristo passam a ser os instrumentos de governo do Espírito Santo. Assim sendo, a terra toda, ela precisa da interferência espiritual, governamental, do reino de Deus, mas para isso acontecer, Deus utiliza o homem. Não é possível estabelecer o governo de Deus na terra sem o homem. Por quê? Porque quem estabeleceu esse princípio foi Deus, de que o homem é o canal de conexão entre o céu e a terra. É por isso que o reino de Deus hoje é plantado dentro de nós, para que através da igreja, nós outros, consigamos trazer o governo de Deus à terra, em meio de nossas atitudes, de nossa forma de viver. Não é um reino político, não é um reino místico, é um reino espiritual, real, invisível, mas real, palpável, mas invisível, de modo que aplica-se as leis do reino através da igreja, que hoje é, de fato e verdade, o reino de Deus aqui. Quando Jesus alcunha a expressão filhos do reino e de que estes seriam lançados fora, querendo dizer que a rejeição de Israel para com Jesus, o segundo Adão, conforme diz Paulo, o Adão que restabelece a oportunidade do homem entrar no reino de Deus, e diga-se de passagem, que o reino de Deus nunca foi perdido, nunca. O homem é que perdeu esse acesso. E o que o Cristo fez? Restabeleceu o acesso ao reino dos céus. Portanto, a igreja hoje são os filhos do reino, porque os filhos originais do reino, a saber, Israel, rejeitaram a salvação, rejeitaram o Filho do Eterno, a porta do reino de Deus. E, portanto, como eles rejeitaram,
esse plano de rejeição alcançou a todos os gentios, inclusive nós, para a glória de Jesus. É por isso que hoje a gente precisa conhecer e aprender esse nível de relacionamento de filhos, para que tenhamos acesso às riquezas desse governo. Se não, perceba como o apóstolo Paulo nos ensina a partir do verso 26. Ele diz, nessa primeira frase, que todos nós, ele utiliza a pessoa, todos vós, sois filhos de Deus. E ele diz que somos filhos de Deus pela fé. Isto quer dizer que a fé é o meio pelo qual essa filiação é recebida, significando, portanto, que não há outra forma de ligação, não há outra ponte a ser construída, não há outro meio no qual se une ou se conecta com o divino. A fé é o instrumento dado por Deus para que a gente conseguisse absorver tudo aquilo que Ele tem e se conectar em tudo aquilo que Ele possui como que sendo nosso. Logo, eu posso ser bom, eu posso me esforçar, eu posso fazer o que for, eu posso ser um cara legal, eu posso ser até justo. Mas se eu não possuir a fé, como, pois, eu alcançarei? Pois a Bíblia diz que tudo é pela fé. E o que não é de fé é pecado. O apóstolo Paulo escreve isso em Romanos 14, 23, que tudo que não é da fé é pecado. Logo, o justo vive pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Nós recebemos a promessa do divino pela fé. Fomos alcançados pela fé. Assim sendo, é de fé em fé que a gente vive. Logo, perceba que somos filhos por causa da fé. Você só é filho de Deus porque a fé te levou a crer no Cristo que te adotou por meio de seu sacrifício. Sem a fé que nos leva a crer no Cristo, não é possível essa conexão. É por isso que o apóstolo Paulo escreve no versículo 27, pois todos vós que fostes batizados em Cristo. Isto é, ele está dizendo, essa fé que nos levou a conhecer a Jesus, nos tornou, portanto, aptos a sermos filhos. A fé nos levou a Cristo. E à medida que cremos em Cristo, o Cristo renasce em nós, nos batiza nele mesmo, isto é, a sua morte vicária e a sua ressurreição transforma-nos, portanto, de criaturas em filhos. Dá-nos, portanto, a oportunidade de escapar do regime adâmico das trevas para o benefício da luz do governo do Espírito Santo. É isso que ele afirma, que fomos batizados em Cristo e revestidos em Cristo, significando, portanto, que morreu em nós a velha criatura e deve, portanto, viver em nós um novo homem. E o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, dizendo que o velho homem dentro de nós precisa se deteriorando, sendo mortificado diariamente, para que nos renovemos diariamente por esse Espírito de Cristo que em nós habita. Então perceba que se revestir de Cristo é trazer como que a cultura do reino, os princípios, as características, os conceitos e as ideias do reino para dentro de nós e aplicá-los de forma prática e diária. Entendendo o que significa ser filho de Cristo ou de Deus através do Cristo, por meio da fé chegamos a Ele, e sem fé não alcançamos a Ele. E diga-se de passagem, e somos cônscios dessa resposta, todo ser humano tem uma medida de fé. Todo ser humano nasce com uma medida específica de fé. Não tem uma só pessoa que nasce no mundo sem fé. Aí você diz, mas e o ateu? Ele é ateu, ele não crê em nada. É sim, ele crê sim. Ele tanto crê que ele defende aquilo que ele crê. Se ele não cresce em nada, ele não cria nem em si mesmo. Ele crê na verdade que ele mesmo defende. Como é que ele pode crer em ser um ateu, acreditar que Deus não existe, se o próprio acreditar é uma procedência divina? Se a fé que ele se utiliza para acreditar que Deus não existe é um instrumento divino dentro dele. Entende? Então ele nega aquilo mesmo que Deus colocou para ele mesmo não acreditar.
Uau! Ele simplesmente inverte a polaridade. Entretanto, ele tem fé. E o jeito mais fácil, alguém disse, né? Que o jeito mais fácil de uma pessoa incrédula e totalmente ateia passar a descobrir a sua fé é soltá-lo de um avião de cima a baixo e a cordinha do paraquedas não abrir. Então ele vai ter uma fé gritante naquele momento, e a primeira coisa que ele vai gritar é: meu Deus. É ou não é verdade? Tem dúvida disso, irmão? O cara não vai gritar: ai, minha sogra. Ele não vai pensar nisso. Ele vai gritar: ai, meu Deus. Não é, Paulinho? De imediato. Significa, portanto, que ele aciona o gatilho que ele quis esconder o tempo todo, mas que está lá. A fé, portanto, é o primeiro artifício que Deus colocou no ser humano para que este pudesse encontrá-lo. Então, quem dá o primeiro passo e constrói a estrada, pavimenta a estrada para o nível relacional é o próprio Deus. Nunca partiu do homem a ideia de se relacionar com Deus. Sempre partiu de Deus a ideia de se relacionar com o homem. E você vê isso desde a criação. Não foi o Adão que foi a Deus, foi Deus que veio ao Adão e estabeleceu com ele um ponto de contato, uma referência de relacionamento, e ali se iniciou um profundo relacionamento. Quando vem a queda, o homem foi expulso do jardim. Novamente é Deus que vem aos homens caídos. Ele vem ao próprio Caim, que acabaram de matar o Abel. E antes disso ele vem receber as ofertas daqueles que, de alguma forma intencional, quiseram ofertá-lo, justamente porque ele já havia se manifestado a estes homens de que era um jeito de agradá-lo. E você vai encontrar em todo o tempo o homem correndo para a esquerda, para a direita, para diante e para trás, e Deus sempre construindo estradas e pontes de acesso para que o homem possa ter esse encontro com o divino. É por isso que eu gosto, Júnior, da expressão que eu mesmo alcunhei, de que a Bíblia é um livro relacional. Inteiro, de Gênesis a Apocalipse, é um manual de relacionamento. Tudo que você vai encontrar aqui é Deus tentando se relacionar com o ser humano. A palavra divina de ordem é relacionamento. Não é seguir, obedecer, é relacionamento. Perceba, portanto, que do momento em que você percebe a ideia da fé centrada dentro de nós, compreendemos que foi o próprio Deus que nos atraiu a Ele, né? É por isso que até algum tempo atrás a gente cantava uma canção e eu não concordava muito com essa canção. Mas de alguns anos para cá, o Senhor vem mostrando isso no meu coração. Uma canção que diz assim: atrai o meu coração. Vocês já cantaram essa canção inúmeras vezes, né? Atrai o meu coração. E eu ficava pensando: que conversa é essa? Eu que tenho que atrair Deus para perto de mim. Mas aí eu descobri que eu nunca vou conseguir atraí-lo, porque só tem coisa ruim em mim. Se tem um cabra ruim, esse sou eu. Então eu nunca vou conseguir atrair a divindade com os malabarismos da fé que eu faço. Mas à medida em que eu olho para a palavra, eu percebo que Deus o tempo inteiro está trabalhando para me atrair a Ele. É como que colocasse um gancho em meu nariz e de alguma forma Ele vai me puxando para perto dele de tempo em tempo. Da linha, eu vou embora, vou longe, mas daqui a pouco Ele arrasta de novo e eu chego perto dele. E Ele faz assim com você também e você nem percebeu. Perceba, sem dúvida, de que essa procedência é do divino. E o apóstolo Paulo continua dizendo que os filhos são reconhecidos pela unidade que eles promovem. É por isso que ele escreve aqui que a partir do momento em que a fé me levou a Cristo e o Cristo me revestiu, então foi quebrada a barreira relacional entre homem e homem. O muro de separação que nos dividia enquanto que seres humanos foi rompida. Acabaram-se, portanto, as barreiras culturais, étnicas, sociais, políticas e religiosas.
Desse momento em diante, quando o Cristo nos revestiu dele mesmo, ele nos dá o privilégio e o passo máximo em que podemos iniciar um tempo relacional com o divino. Por quê? Porque se não houvesse a quebra de barreira entre mim e o Alexandre, entre o judeu e o grego, entre o servo e o livre, não havia como estes se relacionarem, porque a base relacional do homem para com Deus está junto ao fato de ele se relacionar com o seu próximo. Entende? E as pessoas passam a vida inteira tentando criar um nicho de relacionamento com o eterno e se esquecem que esse nicho não é construído na vertical, mas é construído na horizontal. Ninguém chega a Deus sem antes ter uma plataforma de relacionamento humana. Ninguém chega a Deus assim. Relacional não. Eu não consigo ter acesso ao coração da divindade se o meu coração está bloqueado para a humanidade. Entende? É por isso que o apóstolo Paulo estabelece como que parâmetros da unidade da igreja aqui, de sermos um. Acabou todas essas coisas, pois ele diz: todos vós sois um em Cristo. Eu não sei se vocês notaram, mas essa tarefa de ser um em Cristo aqui na igreja, e na igreja de Cristo, como eu digo, na igreja universal, não do reino de Deus, a universal igreja de Cristo Jesus, ela se estabelece como que desafiadora, porque o nível relacional é tacanho dentro das igrejas, quando deveria ser completamente ao contrário. Deveríamos viver como que um só. E é interessante que nós somos uma cidade com particularidades bacanas. Às vezes você vai no Goiás ou vai no norte do Brasil e você vai encontrar igrejas com 10 mil membros, templos para 20 mil pessoas, 15 mil pessoas. Aí você vem aqui para o sul, você não vai ver isso. É difícil, mas você vai encontrar cidades como que Dourados, por exemplo, com 220 mil habitantes, com mais de 600 igrejas, pequenas, portanto polarizada. Isso é bom também? É bom também, porque é a multiforme graça de Deus. Só que o grande problema é que não há unicidade entre essas igrejas, não há relacionamento entre a igreja. A competitividade, há muro de separação, há estranheza, há desafetos. Então avivamento nenhum desce aonde a plataforma de unidade não está construída. É por isso que, se quisermos viver o governo do Espírito Santo de modo integral, nós precisamos trabalhar muito o conceito relacional dentro da nossa comunidade. O apóstolo Paulo estabelece esse parâmetro: somos um em Cristo. As pessoas utilizam muito o verbete, eu nem sei se é um verbete, mas é uma conjunção de palavras, TMJ, hashtag TMJ, tamo junto, né? Hashtag TMJ, tamo junto, uma sigla. Porém, no reino de Deus não existe junto. É uma diferença radical. Porque no reino de Deus ou é unido, o junto é separado. Eu gosto de um exemplo dado por um pastor chamado Abe Uber. Não é fundador do Uber, mas Abe Uber, um grande homem de Deus nesse país. E ele usou um exemplo que acho muito lindo, do que é pegar um monte de batatas e colocá-las dentro de um recipiente. Então, quando você pega 20 batatas e coloca dentro de um recipiente, você tem um recipiente cheio de batatas e elas estão? Pergunta aí para quem está ao seu lado, elas estão? Juntas. Não estão juntas? Você consegue tirar a batata número 1, a batata number 2, a batata number 3, não é? Você consegue fazer tudo isso.
Depois você pega todas elas de novo e junta tudo de novo. Elas estão juntas. Aí você pega todas essas batatas, coloca dentro de um recipiente de alumínio, taca água dentro e ferve e cozinha. Arranca a casca, maceta elas. Você consegue separá-las? Elas estão unidas. Esse é o conceito de igreja. É quando ninguém consegue separar um do outro. É quando estão tão unidos que são como um só. Essa é a ideia de reino. Isso é unidade. Então a gente justifica as muitas denominações como se fossem necessárias, mas elas não são necessárias. O que é necessário é a unidade da igreja como um todo, não importa a placa ou a denominação, importa que haja um coração só, envolvido em um só propósito: reino de Deus. Essa é a ideia do divino. Partindo desse princípio, não há como você ser filho sem fé. Diga comigo, não há como ser filho sem fé. Não há como ser filho sem fé. Diga, não há como ser filho sem fé, pois não se alcança o Cristo. Melhor aí diz, sem fé, sem Cristo. Sem Cristo, sem revestimento. Sem revestimento, sem adoção. Não tem adoção. Por que somos revestidos de Cristo? A ideia do revestimento do Cristo não é a roupa que eu estou vestindo, uma bata branca, escrito Jesus Cristo, ou a cara dele aqui na frente. Não é nada disso. Não representa esse estereótipo visível. Mas o revestimento do Cristo é o meu espírito revestido dele, das características dele, da cultura dele, do jeito dele ser, que impacta o meu humano, o meu ser humano aqui. Não é a minha carne que determina sobre o meu espírito, é o meu espírito que determina sobre a minha carne. É a santidade do meu espírito que promove as boas obras da minha carne, e não ao contrário. É o meu espírito que se reveste do Espírito de Cristo e testifica com as minhas obras às vistas das pessoas de que eu sou o instrumento de Cristo. O mundo só vai ver o Cristo em mim, não por causa das roupas que eu visto, mas das atitudes que eu tenho por conta delas. Viver o Evangelho é mais importante do que falar o Evangelho. Viver o reino é mais importante do que falar do reino. E já vos disse muitas vezes que o reino nada mais é do que o estilo de vida do céu trazido para a terra através da igreja. Então perceba, se não há possibilidade de adoção, por não termos o Cristo, pois não se acessa a Ele sem a fé, eu aprendo ainda que o apóstolo Paulo nos diz que se alcançamos isso, fé, alcançamos o Cristo, o revestimento dele em nós, então ele implica-nos na unidade, nos tornamos um só, e por causa da unidade recebemos uma promessa. Diga para quem está ao seu lado, diga: pela fé tem o Cristo, e do Cristo tem a adoção, e da adoção você é filho, e de ser filho você é unido, e por causa da unidade você tem uma promessa: a herança de Abraão. Por que não recebemos a herança de Abraão? Porque não nos unimos. Porque vivemos separados. Porque não conseguimos ser filhos. Não conseguimos viver a unidade de filhos. Então estamos distantes da promessa. Perceba que ele continua e diz que somos herdeiros conforme a promessa. Mas ele utiliza o que a gente chama de aoristo grego se, uma condicional. E se sois de Cristo. E se sois de Cristo. E se sois de Cristo. E se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão. Ele está dizendo agora, se vocês não são de Cristo,
não são descendentes de Abraão. E se não são descendentes de Abraão, não é herdeiro da promessa. E como é ser de Cristo? Jesus disse-nos algo precioso. Olha o que ele escreve no Evangelho de João. Já foi até dito aqui esta noite. Ele nos apresenta essas características de uma forma tão linda. Olha só. Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. Diz assim: respondeu-lhes Jesus: se alguém me amar, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Que lindo, não é? Agora ele diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis, não é minha, mas do Pai que me enviou. Caminhando um pouquinho mais, você vai no capítulo 15, e vem comigo por bondade. E o versículo 12, ele diz assim: o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Já não os chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes, tenho-vos chamado de amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, tenho-vos dado a conhecer. Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 13 de João, Jesus completa o raciocínio. E no versículo 34 e 35 ele diz assim: um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros. Como eu amei a vós, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ele está dizendo, cara, não é o seu cartão de membro, não é a denominação que você segue, não é a quantidade de obras sociais que você faz, nada mais do que isso, simples assim. Como que o mundo vai conhecer que somos dele? Se amarmos uns aos outros. Isso impacta o mundo, porque o mundo não ama, o mundo odeia. O mundo está em trevas, você tem luz. O mundo está obscurecido pelas dores, você tem a paz. O mundo anda sozinho, você tem o Espírito Santo. O mundo anda perdido, você foi achado. O mundo anda pesado, você anda leve. Sabe, o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Assim sendo, temos esse privilégio porque nos deu o fator de ser filho, herdeiros das promessas. Essa é a característica de filho. E como filhos, como podemos ter um relacionamento então melhor com o Pai? Como podemos melhorar o nível relacional se conseguimos entender que pela fé alcançamos a crença no Cristo, e porque alcançamos a crença no Cristo, fomos por Ele achados e revestidos, e porque fomos revestidos, nós entendemos que quebrou-se a barreira entre nós, então nos tornamos um só, e porque nos tornamos um só, logo somos filhos de Deus, como o Pai é um e o Espírito é um, e como Jesus é um só, assim nos tornamos como eles, e portanto herdeiro de toda a promessa, e à medida que somos herdeiros da promessa, podemos avançar em um nível relacional mais profundo. Pois essa era a promessa de Deus para Abraão: relacionamento, amizade. Eu queria que vocês entendessem que Deus fez 3 promessas poderosas a Abraão. A primeira promessa que Deus fez para Abraão foi de ele ser pai de multidão. 10 minutos, tá bom. A primeira promessa foi essa: pai de multidão. Você vai ser pai de multidão. Segunda promessa foi essa: cara, vou prosperar você, vou fazer seu nome conhecido. Terceira promessa foi essa: tu serás uma bênção. Essa é a herança de Abraão. Alguém quer mais do que isso?
pai de multidão. Uau! Próspero e conhecido, e uma bênção para todos. Alguém quer mais do que isso? Agora, dentro dessas 3 promessas, destrincha 8.315 promessas expostas na palavra. 8.315 promessas na palavra. 8.315 promessas na palavra. Não dá para contá-las todas aqui, mas são as promessas dadas por Deus através desses 3 eixos abraâmicos. Então, se somos filhos de Abraão pela fé, esses 3 eixos que se desdobram em mais de 8.000 promessas é para filhos, portanto, nós. E agora, como podemos ir além, dentro da dinâmica abraâmica de um relacionamento mais profundo? Bem, como eu só tenho 10 minutos, capta aí com seu irmão, por favor, e diga para ele assim: querido, o primeiro fator é como você vê o Pai. É uma pergunta que nós fazemos agora. Como olhamos e vemos o Pai? Não poucas pessoas olham o Pai não meramente como Deus ou como uma divindade religiosa. Não poucas pessoas têm Deus apenas como seu patrão, como seu gerente, mas nunca como Pai. Outros olham para Deus e só conseguem vê-lo como a sua porta de socorro. Nada mais do que isso. Como seu hidrante na hora do incêndio, como seu salva-vidas na hora da embarcação furada. Sim. Outros conseguem olhar para ele e ver apenas como um instrumento religioso que dá um norte para ter uma religião em sua vida, mas não como Pai. A maioria das pessoas tem dificuldade de se relacionar com Deus como Pai, justamente porque tiveram dificuldade de relacionamento com seus pais terrenos. A maioria atribui e culpa a Deus das coisas que seus pais fizeram. Quantos filhos que têm dificuldade de olhar o Senhor como um pai amoroso, porque não tiveram um pai amoroso em casa? Eu sei o que eu estou dizendo. Eu vivi as mesmas coisas. Quantos filhos não conseguem olhar para Deus como um pai que os quer abraçar, porque os seus próprios pais nunca lhes deram sequer um braço de apoio? Fora as crises internas que são geradas. Quando você olha para Lucas 15, 11, onde tem a parábola dos 2 filhos, o filho pródigo, você vai perceber um conflito gigantesco ali. Não dá para dizer que a fala de Jesus apontando o pai naquela cena tenha desagrado da vida paterna, que o pai tenha sido irresponsável, porque a figura colocada em prática ali é a figura do eterno, do divino, do paternal, do poderoso, do amoroso, do grandioso Deus. Então ele não dá margem para apontamento de falhas do pai. Não há ali essas expressões. Você vê um pai completamente amoroso, completamente doador, completamente voluntário, completamente disposto a servir. É por isso que você vê um filho menor, revoltado com a casa, mesmo tendo tudo e não entendendo que ele tem tudo, ele prefere querer o nada. Sabedor de que ele está debaixo de conceitos paternos, ele quer alcançar total independência, a sua própria independência. É por isso que ele chega no pai e diz: me dá o que é meu por direito, quero a metade dos bens que me pertencem. E o pai dá a ele a parte da sua herança. Perceba que ele não tinha direito algum à herança, porque o pai ainda era vivo. Isso é um crime. Era uma afronta contra a cultura judaica. Entretanto, ele faz, eu não tenho tempo para narrar isso,
Mas ele parte para uma terra longínqua. O que me acha interessante é que o pai, em momento algum, colocou objeção. O pai não chegou e disse: não vai, o dinheiro é meu, você não vai, você é meu filho, eu mando em tu, e tu tem que obedecer, senão, quer saber, vai ficar de castigo. Ele não fez isso. Ao contrário, ele pegou a parte da herança e deu. Talvez a gente até diria: mas por que ele fez isso? Primeiramente, porque ele tinha convicção daquilo que ele havia ensinado. Secundariamente, ele tinha convicção daquilo que ele tinha sido. E em terceiro lugar, ele tinha convicção de que tipo de pai ele estava ensinando os filhos a ser. Logo, essas três coisas dá a ele capacidade extrema de dizer: cara, eu fiz a minha parte, eu fiz o meu melhor, e eu sei que eu fiz o correto. Mas em contrapartida, o filho mais velho ficou em casa. E você sabe a cena, passou o tempo, quando o piá volta, e é maravilhoso porque o pai continua olhando para a estrada. Passaram-se anos, meses, não sei, mas o velho continua olhando para a estrada, na expectativa de que o filho volte. E quando ele vê de longe, não é o filho que corre para o pai, é o pai que corre para o filho. Uau, que lindo! E o filho se lançou nos seus braços, e ele em momento algum disse: sobrou algum dinheiro? Trouxe o troco? Cadê as notas fiscais? Nada, o pai não pergunta nada sobre isso, porque ele entende que o passado foi cruel demais com aquele piá. E ele não precisa torturar mais o menino que já está sendo torturado pelas próprias lembranças. E as lembranças torturam, e você sabe disso. Agora perceba que quando chega no ambiente paterno, o pai está feliz, chama todo mundo e diz: vamos fazer o churrasco, mate o boi cevado. O garoto mais velho se indigna de participar da festa e vai criar confusão com os empregados, até que chega no ouvido do pai, e quando o pai vai argumentar com o filho, ele diz: eu te sirvo a vida inteira, e tu nunca me destes um cabrito para mim comer com os meus amigos. E qual foi a resposta do pai? Tudo que tem aqui é teu, mas você nunca viu como teu. Você nunca me viu como teu pai, você me viu como teu patrão, por isso você me servia. Você não servia porque me amava, você servia por obrigação. Então o problema é como ele via o pai. Assim como o mais moço teve problemas em olhar para o pai na autoridade paterna, mas reconheceu isso a tempo, o mais velho estava o tempo todo em casa e não reconheceu nada disso. E é nesse problema que a gente precisa ser tratado de vez em quando. Como a gente olha para o pai. É o primeiro passo para a construção relacional com ele. Como conseguimos olhar para ele? Então, essa pergunta tão simples: como você vê o pai? Como você poderia caracterizá-lo? Eu gosto quando o apóstolo Paulo, inclusive ali na frente, não dá mais tempo de mostrar isso, mas ali na frente ele diz que nós recebemos o Espírito de Cristo, que dentro de nós clama: Abba, Pai. E sabe o que isso quer dizer? Paizinho querido. Paizinho. Quem utiliza a expressão paizinho no diminutivo não demonstra carinho, afetividade? Quando você fala para uma pessoa brigadinho, o que você está demonstrando? Não é carinho, é afetividade, emoção. Quando você chega, minha filha me arrebenta, porque ela manda sempre uma mensagem dizendo: paizinho. Cara, isso molesta, não molesta? Quem é pai aqui, quando o filho chega e diz paizinho, tu já derrete, irmão. Tá, fala o que tu quer logo, que eu te dou tudo. É ou não é assim? Não é desse jeito, meu irmão. Quer ver menina, ainda mais gravidinha, né? Pronto, falou paizinho, ganhou até o carro, irmão. Sabe? Devolve depois, mas enfim, quete não. Sabe?
Ele está dizendo que Ele colocou em nós a capacidade de um alto nível relacional, de pai para filho, onde a gente pode abraçá-lo, senti-lo, e estar com Ele em todos os lugares, como que no colo dEle. Entende? A segurança. Isso é maravilhoso, trazendo isso para o nosso contexto paternal. Quem é pai sabe disso, quem não é um dia vai saber. Quem é filho também sabe. Você pode estar longe e você saber que você tem o seu pai ou a sua mãe, e você está aflito, e quando você liga, a segurança que você sente só de saber que você tem pai e mãe, mesmo que você não esteja ali nos braços dele, mas o fato de você saber que você pode contar com ele qualquer hora, é ou não é verdade? Isso não tem preço. É maravilhoso. Triste aqueles que já o perderam. Eu nunca tive braço de pai. Nunca tive. Nunca. Mas eu aprendi a buscar isso em Deus e eu transferi a Ele toda a minha carência. Então eu consegui, de alguma forma, fazer com que a minha alma visse nele todas as características que preenchem o meu ser. E a melhor notícia é que o pai tem mais necessidade de filho do que filho tem necessidade do pai. Sabe? Não é o teu coração que deseja o pai, é o pai que deseja o teu coração. Aí você pensa, puxa, eu até quero, mas é tão difícil. Isso seria o segundo passo determinante de nossa vida. Tudo que é difícil é porque é o melhor. E o melhor sempre exige um sacrifício, um esforço pessoal tamanho. Por isso meu conselho, se é que posso chamar de conselho, talvez até mais sugestão caia melhor, é que você identifique hoje como você vê o Pai. O que Ele é para você? Ele é apenas um Deus que te ajuda nos momentos da dificuldade? Nos lembramos dele apenas quando precisamos dele? Ou ele é aquele que você realmente conversa com ele, expunha seus segredos, expunha inclusive os diálogos mais comuns? Pô, Palmeiras perdeu, enfim. Conversa com ele os assuntos mais variados. Intimidade é isso. Relacionamento é isso. E quer saber, queridos? Não há ninguém nesse mundo mais real do que Deus. Não há. Apalpa quem está pertinho de você e já aproveita para ficar em pé. Você viu como essa pessoa é real? Não é real? Se apalpou aí, tocou, real. Não há ninguém mais real do que Deus. Nem essa pessoa que você apalpou. Você a sentiu no toque. Só que o Pai, você pode até não tocá-lo fisicamente, mas tudo aqui dentro e tudo aqui em volta é preenchido por Ele. Quando você entender isso, a sua roupa, olha aí para quem está pertinho de você, diga: essa roupa bonita que você está vestindo, só você vê, mas a verdadeira roupa que te cerca é o Pai que te veste, revestidos de Cristo. Então é Ele tão real que preenche tudo em sua volta. É por isso que o diabo não tem acesso a mim e nem a você, porque ele revestiu você. Ele está revestido. Então estamos vestidos de Cristo.
Aleluia. Quando você vai para uma festa e vai encontrar alguém que você ama, você põe a melhor roupa, não põe? Não põe o melhor vestido? Milho terno? Então o pai queria encontrar com a igreja. Ele precisava encontrar com a igreja. E para encontrar o pai, na verdade o pai é o rei. Além de pai, ele é rei. Você não vai na presença do rei vestido de qualquer maneira, né? Você não entra no fórum de qualquer maneira. Imagina diante do rei. Então não tem grife, não tem marca, não tem roupa que nesse mundo que seja de alto nível para o nível do rei. Concorda comigo? Então pergunta para quem está pertinho de você: com que vestimenta irei me apresentar diante do rei? Eu abro um parênteses, foi Jesus que mostrou essa parábola, a parábola da grande ceia. E ele chega no rapaz e diz: escuta, por que você está aqui dentro? Você não está vestido adequadamente. Você não pode ficar aqui. Vamos te expulsar daqui, porque você não está vestido adequadamente. Fecha parênteses. Então você agora vai ter um encontro com o rei, com o teu pai. Não tem roupa adequada para você, não tem nenhum ateliê que faça uma roupa legal para ti. Então o pai disse: eu vou dar um jeito. Se vista do meu filho. Meu filho vai vestir você. E quando eu olhar para você que é mau, eu vou ver o meu filho. Eu sou mau, mas eu estou vestido de Cristo. Então quando o pai olha para mim, ele não me vê a mim, mas ele me vê o Cristo que vestiu a mim. Então hoje eu posso me apresentar diante do rei como sua noiva, porque os meus vestidos é o próprio Cristo que me preparou, ataviado para encontrar com ele nas suas mansões eternas. Relacione-se com ele. Não o trate como um objeto, como alguém distante, como seu patrão, como seu gerente. Gere um caminho de relacionamento. Construa em você mesmo o desejo de ir mais além. Eu queria que você fechasse os olhinhos, por bondade. Feche seus olhinhos. Você sabe melhor do que eu que você precisa do nível de filho mais elevado. Você sabe melhor do que eu. Como criança, Aleluia. te amar Bem baixinho. pelo que és. Nível de filho. Voltar à inocência, Brincar de roda com seu pai. Pular em seu colo. e acreditar em ti. Beijar o seu rosto. Mas às vezes sou levado Nos perdemos nele. pela vontade de crescer. Nos tornamos adultos. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não dá para Não viver. posso viver longe do teu amor, Da sua voz, do seu cheiro, Senhor. Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, Senhor. Abraça-me.
quero orar com você essa noite. Quero orar com você para que essa estrada seja pavimentada e você possa realmente sentir os braços de seu papai. Se você sentir no seu coração que queira vir, eu te convido a você vir aqui à frente. Eu vou pedir aos pastores e pastoras para te abraçar aqui, orar com você, te ajudar. Se você quiser vir, querido, querida, vem dizer ao Pai: eu cresci, Senhor, me perdi de Ti. Quero Te encontrar lá onde eu parei. Com os Teus braços de amor. Venha, venha mesmo. Quero ser como criança, te amar pelo que é. Quero orar por você. Voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer, pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. não mais. Oh, não. Eu não posso viver longe. Paizinho querido, nós cremos no Teu amor e na Tua paternidade, Senhor. Não posso viver. Não só cremos em Ti, Senhor, como esperamos em Ti. Por isso nós queremos pedir a Tua graça outra vez, Senhor. Seus braços de amor, Seus braços de cuidado, de Tua misericórdia, de Tua presença outra vez. Permita-nos, Senhor, nos sentir como crianças de novo diante de Ti. Permite-nos de novo, Senhor, sermos abraçados por Ti, como fizestes lá atrás. Perdoe-nos, Senhor, onde deixamos, perdoe-nos onde caímos, perdoe-nos onde erramos. E nos ensina a crer em Ti, nos ensina a agarrar a Ti pela fé. Nos ensina a olhar a Ti como Pai, que o Senhor está conosco em todos os lugares. Olha por essas pessoas nas quais estamos aqui, nas quais estamos impondo as mãos. Ensina, Senhor, a ser filhos. Ensina a olhar o lugar de filho no Teu reino e crer da forma como o Senhor quer que a gente olhe para Ti e possamos Te ver como nosso Pai, como nosso Senhor. Sim, Paizinho, nos recebe de novo. Recebe Tua filhinha, cuida dela, Senhor. Ensine a crer em Ti de forma que ela possa simplesmente Te ver em meio às lutas. Olhar para as coisas e Te ver, olhar para a vida e Te ver. Dá graça, Senhor. Livra dos temores, das angústias, dos pavores. Cumpra os Seus propósitos na vida dela, na vida dos Teus filhos, Senhor. Traga de volta, Senhor, aquela sensação de ser amado, cuidado. Que eles se sintam, Senhor, outra vez atraídos pela Tua presença, movidos de amor por Ti. Derrama sobre nós, Senhor, essa possibilidade de alcançarmos um nível maior de relacionamento contigo. Nos ensina a ir mais além, nos ensina a sair da superfície, nos ensina a ir às águas profundas, nos ensina a ir mais longe, nos ensina a crer de tal maneira, Senhor, que nada nessa vida nos tire a paz. Nenhum problema, nenhuma luta, nenhuma dor, nenhuma tempestade nos tire a plena certeza de que estamos contigo e que somos mais do que vencedores.
Ensina-nos a olhar para a Tua palavra, Senhor, e crer no que ela diz de verdade, e não recuarmos um centímetro sequer. E portanto, pela fé, declaro aqui essa noite, Senhor, que seus filhos não apenas serão chamados de seus filhos, mas receberão as bênçãos de Abraão, as promessas dadas a Abraão. Que eles sejam igualmente pai de multidões e que vidas sejam salvas através da vida deles. Que igualmente recebam, Senhor, as prosperidades e as bênçãos que foi derramadas sobre a vida de Abraão e de toda a sua família. E de sorte que pela fé nós somos herdeiros e filhos de Abraão. Então, Senhor, queremos ser bênção na vida das pessoas, na vida de uns dos outros. Nos ensina essa unidade, nos ensina esse amor. Eu lhe peço isso agora. Nos enche da Tua graça uma vez mais. Nos ensina a ser filhos. Eu te peço isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um abraço apertado em quem você puder.